Mas antes, queria trazer com você, Carla, um destaque que tivemos aqui na página do UOL em torno do orçamento do Ministério da Defesa diante do ataque dos Estados Unidos à Venezuela no início do mês, com toda a prisão de Nicolás Maduro. Isso sendo trazido como um motivo que voltou a acender no Ministério da Defesa o debate sobre o aumento do investimento na pasta durante o governo Lula. O Ministério, responsável pelas Forças Armadas, tem reclamado de investimento desde o início do mandato e tem conseguido aumento. Para esse ano, a previsão do orçamento é de 142 bilhões, quase 9 bilhões a mais do que o valor previsto em 2025. E os ataques, então, sendo trazidos aqui como um motivo de fortalecer esse debate internamente. A rapidez com que os Estados Unidos conseguiram captar o ditador venezuelano Nicolás Maduro chamou a atenção do Planalto, que já avalia, então, reforçar esses mecanismos de proteção aos brasileiros. Carla, o que a gente pode dizer em torno desse tema aqui agora, então, da captura do Maduro até agora? Então, voltei. Então, apareceu aqui. Então, Nath, é uma reportagem aí do Lucas Borges Teixeira conversando ali no Planalto. Eu conversei com algumas pessoas no Ministério da Defesa. O que acontece? A situação da Venezuela é difícil até para as fontes falarem isso, porque ela, diante dos Estados Unidos, desses ataques dos Estados Unidos, enfim, dessa ofensiva dos Estados Unidos, ela é uma situação que pode, digamos assim, né, por esse prisma, ser positiva para o Brasil nesse sentido de fazer com que esse debate e com que o Ministério da Defesa e o ministro José Múcio ele trabalha, né, tirar um pouco o estigma que veio com esse governo, que veio desde o início desse governo, muito por conta do envolvimento de militares com o governo passado, de que, olha, investir em defesa é dar armas para os militares eventualmente tentarem golpe, né? Esse é um pensamento que parte da população tinha, mas e dentro do governo sempre teve também ali uma camada, desde o início, com uma resistência muito forte ao próprio trabalho do Ministério da Defesa por mais orçamento, justamente dizendo isso. O ministro José Múcio, nesses últimos anos, ele tem conseguido aí um reforço no orçamento muito longe do que ele gostaria, mas ele quer, e o debate que ele deve fazer ao longo desse ano tem a ver com a previsibilidade em relação ao orçamento da defesa. E o que acha as fontes do Planalto, o que avaliam as fontes do Ministério da Defesa? Que essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela amplia as chances desse debate, de falar que, olha, vamos olhar para o lado da defesa como algo estratégico para um país e não como algo político. É evidente que qualquer investimento de defesa feito no Brasil não vai fazer frente ao investimento absurdo e maciço de mais de 1 bilhão e 1,5 bilhão que Trump anuncia nos Estados Unidos. Não é exatamente para isso, né, Nath? Não é assim, olha, nós vamos montar um exército, precisamos de dinheiro para montar um exército para enfrentar os Estados Unidos. Não é isso. A gente precisa ter um investimento perene, previsível nas nossas Forças Armadas para tratar, e aí que se liga muito com a toada do Palácio do Planalto, os objetivos do ministro José Múcio, para falar sobre a nossa soberania. Mote que o governo Lula usou desde a chegada de Sidônio Palmeira ao governo como um contraponto aos avanços que estavam sendo feitos lá atrás pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que acabaram culminando em tarifas. O Brasil adotou esse mote de soberania. E aí o ministro Palaciano, esses dias que eu e o Lucas a gente estava conversando, falou pra gente, olha, a gente até tem essa oportunidade de ver aí que com os Estados Unidos enfrentando a Venezuela, né, passando por ferindo algumas leis internacionais, né, na visão de muita gente, etc. Isso faz com que as pessoas entendam até melhor o mote soberania, o que significa soberania. Então, Nath, apesar de ser uma situação que globalmente, obviamente, causa muita apreensão e etc., é aquela coisa, o Ministério da Defesa e a comunicação do Planalto tentando ver um caminho nessa crise para poder elevar o debate, tirar os estigmas e os preconceitos que ficaram e ainda existem em relação aos militares brasileiros e tentar, enfim, avançar aí o tema que o ministro Zé Múcio tem defendido de previsibilidade no orçamento do Ministério da Defesa. Enfim, o orçamento foi aí sancionado, o Ministério conseguiu um aumento em relação ao ano passado, não se espera que vá aprovar muita coisa esse ano no Congresso por ser
ser um congresso curto. O que se espera é que consiga pelo menos ampliar aí um pouco esse debate para diminuir, Natália, o que me disse uma fonte ontem, esse preconceito que ainda existe muito forte de parte da sociedade com o trabalho ali das Forças Armadas, e ainda mais no momento em que o mundo vive essa escalada de avanço aí militar dos Estados Unidos, né? E olhando para a América Latina, como já disse aqui o Marco Rubio, como mostrou, o Marco Rubio fala em redes sociais, tratando a América Latina aí como o quintal dos Estados Unidos. É importante que esses países, é importante que o Brasil, que tem uma fronteira imensa, olhe para isso e pense, bom, vamos tentar ao menos mostrar aí que a gente pode evitar a nossa vulnerabilidade, né? Tentar se proteger de alguma forma. E investimento é fundamental para isso. É isso que querem defender aí, querem debater membros do governo do presidente Lula e do Ministério da Defesa, Nath.